Boa noite. Boa noite, professor. Estamos nos ouvindo? Com certeza. Tá bem. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Não encheu, tá tudo ótimo. Vinícius, Faz as tratativas, Vinícius? Oi, professor, tudo bem? tudo bem? Deixa eu posso Falei fazer para o pessoal que a gente acaba a iniciar totalmente 19h10, pode ser? Eu só queria fazer um ajuste só de encaminhamento. Perfeito, à vontade, Não, é professor. só o seguinte, eu queria fazer novamente uma breve exposição que vai se transformar em texto. Dessa vez o texto não ficou pronto, mas eu preciso sair às 20 horas quando eu entro numa reunião virtual com o conjunto de prefeitos aqui, né, que estão debaixo d'água, né, literalmente, para dizer no nosso drama nesse momento. Só isso. Espero 19h10 sem problema. Bom, companheiros, 19h09, acho que podemos iniciar para poder aproveitar a presença de todos, também para adiantarmos a participação de todos, e a presença do professor, que deverá sair às 20 horas por causa de outros compromissos já previamente marcados. Professor, você gostaria de fazer uma exposição, uma recuperação da última reunião, iniciar? Acho que depois a gente podia colocar a situação da gente já encaminhar alguns relatores, outras pessoas também para poder trabalhar junto na nossa coordenação, relatoria, a gente começar a fazer o processo de sistematização e também a, a gente poder atender os prazos para a semana que vem, né? O professor, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, Vinícius. A tua intervenção está com um pouco de eco, viu? Na sequência, eu acho que é importante tu ajustares aí para nós todos. Foi possível entender, mas está com um pouco de eco, tá? Então, retomando o nosso debate iniciado no encontro anterior, tá? Muito sucintamente, recuperar para um ou outro integrante hoje novo, né, o que não pôde participar daquela oportunidade, dizer que nós iniciamos a partir de um texto base que tem o desafio de promover um novo paradigma para a segurança pública do país, que a gente sinteticamente aqui apresenta e chama inicialmente como paradigma E. No lugar de nós escolhermos um caminho dentre os que estão postos ao longo da nossa
existência, nós vamos unificar, unir, né, fazer com que os dois caminhos possíveis, majoritários e hegemônicos até agora, se interrelacionem. A segurança pública não pode ser tratado como ou mais programas sociais e prevenção, ou mais repressão, né, força e violência contra violência. Então, a nossa proposta visa retirar esse ou e colocar um e, né? E este e parte do pressuposto que é preciso ir às raízes socioculturais da violência, portanto, com uma proposta que integre a ideia central de prevenção da violência, com políticas sociais, sim, tá, integradas, e ações de repressão qualificada, com alta tecnologia, respeitando os direitos humanos e formando um novo policial de caráter comunitário e cidadão. Mas este não abrirá mão do uso e da prerrogativa da força legítima do Estado quando isso se impuser, né? Porque criminosos existem, né? Pessoas que estão à margem da sociedade do ponto de vista da lei existem. Então, nós precisamos ter um equilíbrio e tratar da prevenção e da repressão quase que simultaneamente, concomitantemente. Esse paradigma E, além de prevenção e repressão, ele tem um segundo E. Ele tem uma proposta de nova relação federativa. A União não dirá mais, isso é tema, responsabilidade do Estado enquanto unidade da federação. Não. A União dirá, nós estaremos com os estados tratando do tema da segurança pública, financiando políticas, e integraremos os municípios a esta proposta. Os municípios, naturalmente, com a vocação para a prevenção, e o Estado, naturalmente, por deter a força de polícia civil e militar, naturalmente, com a vocação da repressão. E a União com a responsabilidade de orientar a política pública, integrando, portanto, União e Estado e municípios. Então, um segundo E do paradigma. E o terceiro E do paradigma é fazer com que todas as forças do Estado se integrem num movimento também junto à sociedade civil. E tenhamos, portanto, Estado e sociedade mobilizados em torno da segurança para mudar a ambiência de territórios conflagrados. Então, essa é a síntese do que nós discutimos da vez passada, do texto que foi elaborado. Obviamente, eu não vou repetir, porque eu estou vendo aqui que o pessoal estava lá conosco, boa parte estava lá conosco, né? O Hélio, né? Eu estou vendo que nem todos aparecem na tela, né? Enquanto a gente não fala, né? Mas eu vi a Poliana, eu acho que está aqui também, né? E eu estou vendo que tem mais pessoas, deu uma clicada aqui para dar uma conferida, e o Leal está aqui também, né? Então, olha, a Poliana está ali, né? O Vinícius, o Hélio, então, desculpe se eu não nominei outros que também estão, porque eu ainda não peguei a lista toda aqui. O Alan está aí também, né? Então, é importante, essa é a síntese daquilo que foi inicialmente proposto no texto base. O que demandamos naquela oportunidade por orientação do Vinícius, né? E nós tínhamos nós fizemos lá um encaminhamento que era todos, né, cada um por si, depois a gente juntar tudo, cada um faria um parágrafo ou estudaria a possibilidade de um tema mais específico para hoje dar uma contribuição complementar à luz desse paradigma. Mas a partir dessa ideia, nós precisamos entrar, vamos dizer assim, em temas específicos, né, em subtemas cruciais
como as políticas públicas às minorias, a violência propriamente, a criminalização da pobreza, o desarmamento e o combate ao crime organizado, né, o combate à corrupção, o tráfico de drogas, a descriminalização do uso de cannabis, né, um debate que a gente tem que fazer aqui também muito sério, as polícias comunitárias, como se dará a sua formação, a política carcereira, né, carcerária, como a gente vai enfrentar. Nós também, no final, houve ainda a proposição de ampliarmos um debate para a questão sociológica da violência, né, as suas raízes. E eu queria ainda acrescentar hoje, não o fiz nem no meu texto e nem no debate do encontro anterior, mas que eu acho que nós precisamos mais do que nunca tratar, porque nós estamos vivendo isso hoje. Segurança ambiental. Nós aqui do Rio Grande do Sul estamos enfrentando também essa questão. Então, esses são os subtemas. E aí eu quero fazer uma brevíssima pontuação sobre esses subtemas, que então irão a uma redação com contribuição de todos, pelo menos é a expectativa que também o Congresso tem e a orientação do Vinícius e do André Menegotto. Então, eu queria fazer uma formulação aqui que é bem interessante. No tópico políticas públicas em respeito à sociedade, às minorias e também à própria polícia comunitária, incidindo na violência e criminalização da pobreza. Então, percebam bem, o partido propõe discutir políticas públicas em relação à sociedade, discutir a violência e a criminalização da pobreza e discutir, obviamente, polícias comunitárias. Eu vou integrar esses três. Vocês vão entender em que nível de proposta. Nós podemos instituir uma política em que tenhamos alguma coisa que a gente possa vir a chamar de território conflagrado. O nome que seria dado como política, obviamente, teria que se fazer um outro tipo de debate, né? Inclusive com gente qualificada da comunicação. Tá? Como esse território conflagrado poderia ser chamado? Poderia ser chamado, no oposto, um território em busca da paz, um território pacificado. Entender o contraste? O território mais conflagrado teria a incidência de um conjunto de políticas públicas integradas e apresentadas simultaneamente na vida. Como isso se daria? Nós teríamos um território, eu não sei se é o melhor exemplo, mas nós podemos pegar, seja o Complexo do Alemão, por exemplo, que é uma área conhecida assim, até mediaticamente no país, seja uma região mais conflagrada da Grande Vitória ou da Grande Fortaleza, né? Bairros e regiões que têm um índice de violência muito alto. Né? No nosso caso, por exemplo, da Grande Porto Alegre, tem um bairro chamado Guajuviras, em Canoas, tem um bairro chamado Bom Jesus, em Porto Alegre. São áreas de conflagração, praticamente, onde o Estado já não mais coordena as ações. Já não tem mais Estado ali. Já tem mais tráfico, mais milícia, né? E, portanto, mais violência. Então, nestas áreas conflagradas, que a partir de uma pesquisa seriam indicadas, né, encontradas para o desenvolvimento de uma política pública, nestas áreas, nós observaríamos, por exemplo, a chegada de um policiamento comunitário. A polícia incidiria nesse espaço. Como a polícia vai incidir nesse espaço? Primeiro, esta polícia que nós estamos aqui imaginando atuando de forma comunitária, esta polícia passaria por uma formação altamente qualificada. Como se daria essa formação? Um governo trabalhista proporia, né, uma rede de estudos
junto às instituições de ensino superior do Brasil. Tá? Então, nós teríamos policiais mobilizados para se prepararem e reformarem, inclusive, a sua visão de mundo. Então, esses policiais, preciso dar boa noite ao nosso ministro Manuel Dias, tá? que se apresenta aqui também conosco nesse momento, o nosso presidente da fundação. Só uma questão de ordem, Isso. professor. A Não, Maria de claro. Fátima está com a tela sem Já querer. identifiquei. Sim. Se você puder cancelar, Maria de Fátima, isso, interromper compartilhamento. Está compartilhando a tela aí para todos. Já identifiquei a chegada do Ali, ministro. o botão ali embaixo, logo abaixo, Maria de Fátima. Pronto. Professor, por favor, pode continuar. Posso dar sequência? Então, boa noite também, nosso presidente Manuel Dias. Então, nós criaríamos uma área, certo? Que é a área conflagrada, identificada na vida real, e nós proporíamos a chegada simultânea de políticas públicas. A primeira delas, obviamente, é uma polícia comunitária cidadã, formada a partir de um conjunto de instituições de ensino superior que estariam preparadas, né, com currículo, né, num amplo debate, para reformar o pensamento desses policiais à luz dos direitos humanos, à luz da repressão qualificada com inteligência e alta tecnologia, né, e à luz, é claro, do viés da prevenção e da relação com a comunidade. Esses policiais chegariam, né, nesse ambiente com todas as condições, obviamente, materiais, e passariam também a se relacionar com a comunidade à luz, por exemplo, da consolidação de políticas que conhecemos. O desafio será, na verdade, coordená-las. Qual é o primeiro desafio? Nós precisamos, de fato, ter nessa área conflagrada escola com educação integral. Entende? Não poderá ser uma escola de um turno, terá de ser uma escola de educação integral. E observem que eu chamo a atenção, eu falo em escola de educação integral, não só de tempo integral. Né? A escola proposta por Darcy Ribeiro é de educação integral, né? Ou seja, ultrapassa o limite do tempo e alcança a integridade daquela criança, né, que cresce, então, de forma integrada, né, com todo o conhecimento necessário em relação com a sociedade organizada. Então, nós teríamos a primeira consolidação da escola, que porventura não tivesse condições, teria de ser ampliada, aprofundada e reformada, de tal sorte que nós tivéssemos condições, então, de ter o que Darcy Ribeiro e Brizola implementaram no Rio num dado momento. Depois, inclusive, o governador Alceu Colares também passou a fazer isso aqui no Rio Grande do Sul, que são os nossos conhecidos CIEPs, né, o Centro de Educação Popular, né, o Centro Integrado de Educação Popular. Então, esse é o primeiro, né, o primeiro pilar é a polícia comunitária, o segundo pilar é a educação integral, né, obviamente vinculada a essa educação integral e a essa escola, nós teremos inevitavelmente o acompanhamento de saúde, tá? Porque já é proposta também originária do CIEPS, que tu vai ter atendimento dentário, vai ter posto de saúde e, portanto, uma qualidade assegurada de vida para aquela criança crescer saudavelmente, né, neste ambiente, ainda que, né, no seu entorno seja conflagrado. Então, o terceiro pilar, obviamente, é a saúde. Tá? O quarto pilar, inevitavelmente, ele se desdobra em três, vamos dizer assim. Termos atividades de esporte, cultura e lazer. De tal sorte que a criança e o jovem, né, o adolescente e o jovem que está já no ensino médio também, essa criança e esse adolescente, esse jovem, pudessem, né, ter a sua energia, né, canalizada para o esporte através de escolinhas de futebol, escolinhas de voleibol, de basquetebol, né, de atividades físicas
essa criança, esse jovem também poderia e deveria ter acesso à cultura do hip hop, a cultura, né, engajada e conhecida, popular da periferia, né, com valorização da sua inserção na sociedade. Né? Então, a cultura também presente, o esporte presente, e assegurando, obviamente, uma biblioteca, assegurando o lazer da leitura, né, o lazer do teatro. Então, nós teríamos o que eu quero chamar de a transformação de uma área, um território conflagrado, em um território de paz, em um território em pacificação, né? Em um território que estaríamos, portanto, disputando por dentro da comunidade com a milícia e com o tráfico. Para mobilizarmos uma ação dessa natureza, nós precisamos ter, para além da polícia comunitária e essas políticas públicas que citei, nós precisamos ter a adesão da sociedade local. Para nós termos a adesão da sociedade local, tá, nós teríamos de dispor, óbvio que isso aqui daí é uma questão hipotética, porque eu estou imaginando um governo trabalhista atuando, tá, para poder formatar essa proposta, nós poderíamos, tanto se fala, né, em concessão de bolsas, por que nós não poderíamos ter, né, uma bolsa para lideranças comunitárias, que fossem lideranças de fato? Né? Vou dar um exemplo concreto. Uma vez, num debate com a CUFA, a Central Única de Favelas, o Celso Ataíde, o MV Bill, me disseram o seguinte: professor, ninguém é mais forte num ambiente que seja popular, conflagrado, território minado pelo tráfico ou pela milícia, ninguém é maior autoridade do que uma mulher, do que uma mãe. Ninguém. Tá? Mesmo diante do traficante, vamos dizer assim, que já cooptou aquele jovem, aquele adolescente, que é o chamado, tristemente, de mula, ou de aviãozinho, na linguagem, né? Porque é o que leva a droga para lá e para cá. Se a mãe, numa certa altura, se der conta que aquela criança, aquele jovem, está cooptado, e ela fizer uma intervenção, o traficante não confronta. O traficante não confronta. Porque tem uma autoridade, né, instituída na figura da mulher, na figura da mãe. Então, isso é para dar um exemplo que nós poderíamos trazer mulheres lideranças, por exemplo, né, para se desenvolverem comunitariamente, reconhecidas como lideranças, tendo uma formação, e daí a bolsa remunerada, tendo uma formação que eu não sei se vocês conhecem, mas nós já tivemos aqui no Rio Grande do Sul uma experiência, e existe no meio popular o que nós chamamos de promotoras legais populares, que já são mulheres que atuam na comunidade, né, na defesa dos interesses dessa comunidade. Então, nós poderíamos formatar um currículo para a formação dessas mulheres e trazê-las, então, para uma política pública em que incidiriam nesse ambiente conflagrado, né, identificando os jovens que, porventura, as crianças, né, os adolescentes que, porventura, já estejam sendo tristemente disputados pela sociedade civil organizada e o tráfico ou a milícia. Eu confesso a vocês que eu falo com muito entusiasmo disso tudo, mas sei que é complexo, entende? Ainda mais para alguns aqui que podem estar ouvindo tudo isso a primeira vez. Então, quero estar sempre à disposição de todos para explicar isso de forma mais detalhada, quando necessário, porque isso demandou muitos estudos ao longo de muito tempo. Então, para eu ser sintético e não me demorar, eu queria fazê-los compreender o seguinte: à luz da concepção desse novo paradigma, que une prevenção e repressão qualificada,
com inteligência e alta tecnologia. À luz deste conceito, numa nova relação federativa, União e Estado e municípios, com a participação do Estado e a sociedade civil, os 3 Es. Este paradigma nos proporcionaria, então, dar base conceitual para chegarmos a um território conflagrado, levando simultaneamente políticas públicas do policial comunitário cidadão, formado a partir da nossa rede de estudos em segurança pública. Esse policial chegará num espaço em que ele terá uma escola de educação integral, que ele terá assistência de saúde assegurada, e aí assistência de saúde não só para a criança que se desenvolve, mas para o adolescente que já está eventualmente fazendo uso da droga. Portanto, a gente tem que mobilizar o CRAS, o CREAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social, e junto a isso, então, o 4º pilar, que é uma simultaneidade de políticas na área da cultura, do esporte e do lazer. Esta conformação constituiria, repito, a passagem de um território conflagrado para, paulatinamente, processualmente, um território pacificado, um território de paz. Tá? Um desafio enorme, mas eu proporia isso como a política pública, ou melhor, a política de segurança pública com cidadania num governo trabalhista. Então, este é o primeiro ponto das políticas públicas que eu uni ao tema da própria violência, combatida, então, nas suas raízes socioculturais, na relação da criminalização da pobreza, bem como com as políticas comunitárias. Então, eu peguei 3 itens propostos pela Fundação, a Leonel Brizola e Alberto Pasqualini, e integrei esses 3 pontos nesta visão da instituição da simultaneidade de políticas públicas chegando a um território conflagrado, para que tenhamos, então, a partir dali, uma disputa constrangendo a violência, constrangendo o crime e fazendo com que a cidadania, né, passe a ser vitoriosa, instituindo definitivamente, com o tempo, um território de paz. Esta é a minha primeira intervenção, para eu não ficar, né, interminavelmente falando. Muito bom, professor. Adorei a exposição. Acho que nessa semana você fez uma exposição que trouxe o grande teor interdisciplinar que finda sendo esse grupo também. E isso a gente está buscando com todos os grupos de trabalho, mas esse fez uma apresentação ímpar dessa interdisciplinaridade em territórios conflagrados, especialmente na parte de educação integral, em tempo integral. É bom frasear bem esse trecho. Saúde, esporte e lazer. Prevenção e repressão qualificada com as tecnologias sociais, técnicas e jurídicas adequadas. Logo está, então, passando a fala para o nosso comandante maior, nossa referência máxima, Dr. Manuel Dias, presidente da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini e secretário-geral do PDT. Boa noite, doutor Manuel. Boa noite a todas, boa noite a todos. Primeiro, eu queria já hoje Santa Catarina já está com 15 municípios em estado de calamidade. E vai chover essa semana toda. E nós somos muito mais fragilizados do que o Rio Grande do Sul na resistência às intempéries, até pelas cidades que ficam todas elas margeando os rios aqui em Santa Catarina. Então, vamos esperar que não seja e não se reproduza, né, o que aconteceu aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Nós estamos fazendo agora o Congresso. Houve uma discussão grande se devíamos ou não devíamos fazer o Congresso. A maioria entendeu que o Congresso devia ser realizado, que não representa nenhum desrespeito ao Rio Grande do Sul. Pelo contrário, nós vamos dedicar todo o Congresso
a crise do Rio Grande do Sul e vamos formatar políticas, né, que vão levar na área do meio ambiente a recuperação, que é muito difícil porque o homem já degradou. Então, a natureza está indo buscar o que é dela. Mas o Congresso vai se dedicar ao Rio Grande do Sul e a tentar criar políticas que possam recuperar, que não será fácil, mas construir novas cidades em áreas mais altas, fugir dos alagados, das áreas que foram ocupadas, que eram banhados, eram, né, lamaçais, e vamos tentar, então, fazer políticas públicas que em defesa da vida, não só do Rio Grande do Sul, mas de todos os brasileiros. Nós temos aí realizando previamente essas reuniões virtuais dos grupos que vão debater, são 12 grupos que vão debater no nosso Congresso. Será todos eles, esses grupos com transmissão virtual, todo o Congresso será transmitido virtualmente para aqueles que, porventura, não possam comparecer, participarem, formularem e fazer as suas manifestações. O Congresso ele está se desenvolvendo com a participação do Diretório Nacional, de prefeitos, deputados, senadores e outros membros do Diretório Nacional e suplentes. Além de muitos coordenadores de grupos, muitos outros que estão formulando propostas que vão ser debatidas, aprovadas no Congresso. Nós vamos criar, já existe a comissão de sistematização, que vai aí num período que vamos estabelecer, articular, coordenar e fazer a consolidação das teses que forem aprovadas no Congresso. Então, companheiros, muito obrigado, participem ativamente. Nosso partido precisa muito sair. Nós perdemos a nossa identidade ideológica. O Brizola, quando criou o PDT, foi por uma razão. Os que não queriam organizar, ele respondeu, não, nós vamos fazer um diretório, um partido, não para legitimar essa farsa democrática que está aí, dominada pelo grande poder econômico. Nós vamos fazer um partido para organizar o povo brasileiro. E se o povo brasileiro não se organizar, ele não se salva. Então, a maneira de organizar o povo é fazer núcleos de base. Sair da nossa bolha pequeno-burguesa, classe média, pelo menos uns 3 dias, 2 dias por semana, ir lá na ponta, nas ocupações, nas favelas, para tentar organizar. Não é chega lá, não, vamos fazer o núcleo de base do PDT. Vamos nos aproximar, ganhar, através do debate em cima da miséria deles, da falta de saneamento, da falta d'água, de falta de urbanização na onde vivem. É difícil, mas não é impossível, porque já aconteceu no mundo. Quantas revoluções foram feitas? Não foram feitas porque, por acaso, elas ocorreram depois da organização. Outro dado importante, companheiro, a gente fica impressionado, mas como é que nós vamos organizar todo esse povo? Quem manda no mundo não é a maioria, é a minoria organizada. Se nós conseguir politizar 20% da população brasileira, nós vamos ser poder. O povo vai ser poder. Porque isso tem efeito multiplicativo. Na hora que alguém tomar consciência e saber das causas pelas quais ele está na exclusão, ele vai sair, pegar um pau aí, vai sair batendo. E tendo argumento, ele vai vencer na argumentação. Portanto, eu queria apelar muito a vocês. O partido agora vai se dedicar a isso aí. Nós temos eleição este ano, estamos criando várias políticas para ajudar na eleição e criamos, por exemplo, o Centro de Formação de Gestores Trabalhistas, para preparar os nossos prefeitos, vereadores, a terem noção do que representa o nosso programa e adotar o nosso programa. E vamos acompanhá-los permanentemente, lá na sua cidade, em Brasília, porque 90% dos municípios não têm dinheiro.
Brasília sobra. São 12 trilhões que tem lá. Todo fim de ano, no orçamento, sobram 300, 400 milhões por falta de projetos. Então, é isso que nós temos. Um partido como o nosso não pode ser diferente. Do contrário, companheiro, nós estamos legitimando essa farsa. Esse congresso de bandidos, esse congresso que só sacaneia e estão chantageando o presidente. Já serviram quantos presidentes? Serviram Fernando Henrique Cardoso, serviram Lula, serviram Dilma, serviram todo mundo. E deram golpe já. Deles, o mais importante foi a queda do João Goulart. Foi essa mesma gente que defende os mesmos princípios, os mesmos interesses, que derrubaram o Jango. Por quê? Porque o Jango enviou ao Congresso Nacional uma proposta de reformas estruturais. Aquilo que o Ciro repetiu na sua campanha. Porque sem reforma estrutural não muda o Brasil. E se nós não ganhar a eleição, eles não deixam nós chegarmos para não fazer essas reformas. Então, desculpa aí pelo tempo que eu ocupei, abusei de vocês, mas eu quero reiterar aí, então, a dedicação. Formulem e cobrem do partido. O partido não pode ser como está aí. Ele tem que ter uma militância ativa, né? E isso tudo só muda se vocês participarem. Nós temos uma resolução número 3, que, a partir de um certo número de núcleos de base, vai participar da executiva, estadual, nacional e municipal. Não se muda de cima para baixo. Como não vai ser iniciativa nossa de cima para mudar. Tem de mudar de baixo para cima. E para mudar de baixo para cima tem que ter soldado, tem que ter militante, para poder gradativamente impor aquilo que devia ser o partido, mas não é. Obrigado, companheiros. Muito obrigado, então, doutor Manuel. Vamos Tira o abrir. doutor, eu já pedi quantas vezes para tirar o doutor. É verdade. É porque também tem um Maneca também, né? Então, mas eu não tenho coragem de falar Maneca assim, no público não, vou ficar só no pessoal mesmo. Obrigado, Manuel Dias. Vamos então passar a inscrição das falas. Eu estou abrindo aqui as falas. A gente tem essa ferramenta das mãos levantadas. Os interessados podem estar levantando a mão para entrar aqui na fila. Temos aqui o blog do Derson, o primeiro inscrito. Tudo bem, Derson? Boa noite. De onde você fala? Boa noite, tudo bom? Anderson, Rio de Janeiro. Maneca, meu grande abraço, meu grande professor, desde lá da JS. É aquilo, são 20 anos de militância. Me sinto mesmo garotinho lá da JS, dessa militância. Quero deixar aqui meu abraço a toda essa conjuntura, todos esses membros do partido. Hoje o meu chefe, que sempre foi meu grande amigo, meu presidente aqui no Rio, Everton Gomes, que hoje eu trabalho com ele na Prefeitura do Rio, na Secretaria de Trabalho, junto com o William, que foi presidente da JS. E é isso. Então, falar com o professor Ronaldo também, saudar todos, sobre a segurança pública, porque é um tema que isso mexe muito comigo. Sou não tão jovem, mas sou um jovem negro, oriundo de favela. Moro no bairro de Santa Cruz, da onde eu fui nascido e criado aqui no Rio, que hoje é o berço da milícia, é onde foram criados o Carlinho Três Pontes, que eu conheci, Eco, que era irmão, Zinho, que está preso, e todos os outros bandidos que passaram pelo bairro de Santa Cruz e pela cidade do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente não pode ficar muito romantizando esse fato da segurança pública, que uma ONG ou outra vai criar algum meio de ter lucro com isso e a fala deles vai surgir efeito, porque vai ficar só no romantismo. O que a gente vê muito hoje, e essa milícia me ensinou muito, é que a corrupção, que a propina, é o que mantém. E isso vai passando de governo para governo.
O ex-governador Garotinho, que foi amigo nosso, foi membro nosso do PDT, ele incentivou muito a criação da milícia. Ele lucrou muito com o tráfico de drogas. A gente teve senadores e ministros que tiveram seus aviões e helicópteros transportando cocaína. Hoje a gente fala muito na legalização das drogas, mas a gente não fala da legalização do porte das drogas, mas não se fala na legalização no cultivo, no preparo e na distribuição. Portar droga, beleza. Aí uma pessoa que mora na zona sul do Rio de Janeiro, ou na Barra da Tijuca, pode portar tranquilo. Mas agora um negro na favela, seja no Alemão, como foi dito, seja na Maré, ou seja em São Paulo, nas comunidades de São Paulo, vai ganhar tiro, vai preso e vai morrer. Porque é muito lindo a gente falar de legalização, de combate, quando a gente não vai na raiz, quando a gente não pega os comandantes de batalhão da Polícia Militar. Porque são eles que mantêm isso. É fácil. O Sérgio Cabral, mesmo eu não gostando dele, tendo tudo contra o Cabral, ele nos ensinou muita coisa na segurança pública. Ele nos ensinou, junto com o governo federal, que é possível sim combater o tráfico de drogas. É possível acabar, porque fizeram isso com a criação das UPPs. É claro, Beltrame não pegou lá na base, onde realmente deveria fazer, porque ele espalhou o tráfico de drogas para toda a região fluminense. Mandou aonde não tinha varre-saia, peribé, aonde não tinha tráfico, ou quando tinha uma coisa bem pequena, ele conseguiu tirar da capital e mandar esses traficantes para lá. Mas agora, se a gente pega numa estrutura, acaba com a corrupção dentro da polícia militar, dentro da polícia civil, que hoje é muito mais visível, mais real, essa corrupção toda, se a gente for pegar e reformular as nossas forças de segurança, a gente vai conseguir combater. Se a gente for pegar e legalizar o cultivo da maconha, se a gente for legalizar a industrialização da maconha, o preparo da maconha e depois a distribuição à venda, aí sim a gente vai estar combatendo o tráfico de drogas. Aí sim a gente vai estar acabando com a criminalidade. Porque eu sou contra o uso da maconha, embora eu não use, seja nascido e criado em favela, tenha vivido às margens do tráfico, beleza. A minha família era envolvida com tráfico. Por um período, eu cheguei a ser aliciado pelo tráfico na minha infância. Com 12 anos de idade, eu vivia ali naquele meio do tráfico de drogas na favela do Rola, em Santa Cruz. Então, eu sei do que eu estou falando. Quando eu assumi um traficante chamado Kiko, que era Paulo Sérgio Kiko, que era um grande traficante na zona oeste do Rio, quem abastecia a favela do Rola era o Exército. Quem trazia armamento, quem trazia drogas, eram as Forças Armadas. Quem dava aula para essas pessoas manusearem armamentos era um soldado, era um militar da aeronáutica, da FAB, chamado André. O pessoal chamava ele André de Olhos Azuis, porque era um rapaz branco de olhos azuis. Era ele quem preparava os traficantes para poder sair dando tiro, para poder confrontar com outros traficantes. E aí a polícia, quando apreendia a droga, armamento do Comando Vermelho, que era a facção rival, que a favela do Rolê era terceiro comando, quando ele combatia aquilo, quando eles apreendiam, eles iam lá no Rola vender. E o traficante comprava. Então, para a gente combater o tráfico, não pode ser com romantismo. A gente tem que combater aonde realmente ele está, ele existe. E como a gente vai combater? Unificando a força. Primeiro que a gente deveria acabar com a polícia militar, com a polícia civil, com a polícia penitenciária e criar uma única polícia. Ou que seja a polícia estadual, polícia municipal. Beleza. Eu acho que ali a gente já iria criar, ter mais controle. Hoje aqui a gente tem secretário da Polícia Militar, secretário da Polícia Civil, secretário de Segurança Pública. Para que tudo isso? Porque a gente não concentra numa única direção, num único secretário. Eu acho que seria muito mais fácil de combater. E a outra coisa é notório, todo mundo sabe, é verdade. A corrupção é política, é estrutural.
É só a gente ter alguém que queira realmente mudar e discutir segurança pública, porque a segurança pública vai muito além do tráfico. Vai uma rua escura, vai um buraco, vai uma lâmpada que não é trocada, vai educação. E eu não vou me alongar muito por causa do horário, o professor também está de saída. Mas acho que a minha contribuição é resumida nisso e agradeço a todos vocês. Sinto por a gente não estar presente, como sempre foi o quarto, quinto congresso do qual participei, que a gente podia discutir em salas, ter o calor humano. Hoje a gente está à distância, mas mesmo assim, Maneca, sucesso, muito obrigado por tudo que você me ensinou nesse caminho, nesses 20 anos de militância, e a todos os companheiros, um grande abraço. Obrigado, companheiro. Olha, o chefe do tráfico não mora em Santa Cruz, mora no Leblon e na Barra. Eu tenho uma tese que eu não vou defender agora, porque vai demorar tempo. Isso é uma guerra perdida, né, para combate ao tráfico. Quantos bilhões se gasta, quanto os Estados Unidos gasta para combater o tráfico? E como tu diz, o tráfico corrompe, ele vive da corrupção. Então, eu defendo a legalização, como fez a Holanda, como vários estados americanos, e estabelece regras. Porque são bilhões e bilhões de gastos. Se fosse para defender a sociedade, vai lá, mas para transformar a gente dessa gente. Nós vamos discutir depois. Perfeito, muito obrigado pela contribuição, Anderson, muito enriquecedor, prazer em conhecê-lo, já ouvi muito bem falar de você, um companheiro que eu ainda quero conhecer presencialmente também. Muito obrigado. Agora estamos com Jonas Peixoto. Ô, Vinícius, só perguntar. Vinícius, tu não vai ao Congresso, Jonas? Anderson. É pro Anderson? Não fui convidado. Dessa vez eu não fui convidado. Estou te convidando. Ah, obrigado. Então eu vou. Sendo assim, eu vou. Vou passar lá no partido e vou comunicar ao Lupe. Fala com a Sueli. Sim. Tá. Muito obrigado. Tá gravado aqui, hein? Tá gravado. Jonas, tudo bem, companheiro? Boa noite, de onde você fala? Se puder, Boa noite. abre a câmera também para a gente poder estar vendo, reconhecendo você, também a face. Vinícius, eu vou deixar a foto que tá mais bonitinha. Eu tô aqui no interior e aí a internet é um pouquinho ruim. Eu vou deixar a foto. Mas agradecer aqui também o espaço de discussão. Eu não consegui estar nos outros ambientes. Até me inscrevi em mais de um grupo, porque é impossível, enquanto trabalhista, a gente ficar num grupo só, até porque a gente pensa no todo. E aí o professor já ilustrava muito bem isso na sua fala, né? Não tem como falar de segurança, não tem como falar de justiça, não tem como falar, enfim, das outras esferas, se não envolver também ali a educação, se não envolver a própria organização partidária, né? Então, eu estou em mais de um grupo e até o momento só consegui participar desse momento aqui. Então, não vou me delongar muito para que o professor também possa ouvir a minha colocação, que eu acho que é pertinente em um ponto chave. Né? Eu acho que quando a gente fala, e aí eu penso que enquanto todos os assuntos, mas não somente sobre segurança, aí eu vou colocar esse ponto porque é um ponto que mexe com todos nós, né? Mexe com medo, mexe com o sentimento mesmo de humanidade. Como eu disse a vocês, eu sou do interior, né? Eu sou do interior aqui do Ceará, e aí, assim, sou procurador do município, sou presidente do PDT aqui da minha cidade, e aí tem muita coisa que fica, vamos dizer assim, subentendida ou mesmo colocada de lado quando a gente está pensando em municípios pequenos. Parece que a gente não tem é esquecido mesmo, parece que a ideia é essa, né? Então, o sentimento que o Anderson expôs com relação à comunidade, né, e as comunidades que ele conhece, convive, é o sentimento que a gente tem enquanto município num todo, né? A política de segurança, ela se resume muito somente às capitais, e quando a gente fala, a gente sempre traz uma ideia de capital. A gente não pensa na pessoa que está no interior, porque para a gente o interior não é inseguro, mas ele é e muito. E cada vez mais,
né? As facções, elas têm saído das capitais e ido para o interior, elas têm invadido o interior. Aqui no Ceará foi adotado, professor, uma forma de fazer segurança em que a Secretaria de Segurança Pública do Estado desfez as delegacias municipais e centralizou em delegacias regionais. E aí, assim, Jonas, a polícia não resolve, a delegacia não resolve, mas de algum modo traz uma proximidade desse poder público do sistema como é instituído. Infelizmente, se eu não posso ter essa transformação do sistema de pronto, né, de forma mais efetiva, eu preciso trabalhar com ele. E isso não tem sido feito para o interior, né? Então, assim, pensar isso também é muito importante, porque se a gente pensar bem, a maioria das cidades estão no interior, a maioria da população, né, dos estados está no interior, pelo menos aqui no Ceará, né? Aqui no Ceará, a maioria está. Fortaleza tem 2 milhões de habitantes, mas Calcaia, que é a segunda maior cidade, chega a pouco mais de 1 milhão. Depois cai para Sobral, que está ali, talvez, próximo dos 200 mil. Então, já é uma discrepância gigantesca, né, de quantidade de pessoas, né, até de densidade mesmo, populacional. Então, se a gente pensar a política de segurança pura e simples, como poderia ser na capital, a gente desprivilegia um público muito importante, tão importante quanto. Porque, enquanto a capital tem possibilidade, sim, de fazer uma escola de educação integral, um ambiente de polícia comunitária, o município fica de mãos atadas, porque o recurso é ineficiente, porque a gente não consegue, muitas vezes, uma parceria do judiciário que é extremamente moroso, que é complicado de trato. Você trata com um promotor do Ministério Público, o promotor ele trata como se fosse ninguém, como se você não fosse importante para o desenvolvimento da cidade. E eu não falo só enquanto aqui procurador, não falo só no meu papel, no meu cargo político, eu falo enquanto cidadão, né? Então, é difícil que a gente tenha uma justiça que desacredita do seu próprio povo, né? Então, esse também é um ponto muito pertinente. E aí, para mim, é inconcebível que nós tenhamos milícias e facções, um crime, de fato, muito organizado e sofisticado, enquanto o Estado não consegue minimamente atender a uma cidade com uma viatura. Para mim é inconcebível isso, né? Então, assim, repito, se a gente precisa do Estado da forma que ele está, a gente precisa que ele esteja posto de forma integral, né? Então, eu acho que é esse o ponto, né? Não vou, como eu disse, me delongar. A minha questão realmente é que a gente pudesse também trazer, e aí eu bato novamente no ponto que o Anderson levantou aqui, trazer sugestões que pudessem, de fato, agregar a todo tipo de público. A gente sabe que é difícil trabalhar com a integralidade, porque cada cidade tem sua particularidade, cada público tem sua particularidade, às vezes o que funciona no Sul não funciona no Nordeste, mas é importante que a gente pense, já que estamos no Brasil todo, estamos conversando com o Brasil todo, que a gente pense de forma macro mesmo, né? E aí coloco aqui essa até indignação, porque eu acho que às vezes isso é um pecado até do nosso próprio partido, mas acho que também dos demais, da gente não olhar, sabe, para quem está distante. A gente sempre olha somente para quem está perto, para quem está aparecendo, e às vezes quem não está precisa muito mais. É isso, gente. Boa noite. Boa noite. Pessoal, eu vou passar para o professor só por causa da questão do horário, né? Eu acho que para dar a oportunidade dele falar antes de sair. Professor? Obrigado, Vinícius. Vocês têm que compreender que eu, hoje, em nome do nosso partido, eu sou o diretor-geral da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Portanto, tenho uma responsabilidade sobre os 497 municípios do Rio Grande do Sul, sendo que desses 497, 396 estão com um decreto de calamidade pública reconhecido sumariamente pela Defesa Civil Nacional. Tá? Portanto, vivemos uma situação atípica, um cenário de guerra, tá? Muito, muito difícil mesmo. E eu precisarei me ausentar, mas feliz demais que participei da reunião primeira, agora tivemos já uma sequência, e faço
duas pontuações rápidas. Primeiro, em relação aos dois companheiros trabalhistas que pude escutar, né? Eu não gostaria de deixar passar. Quando o Derson fala do sucesso parcial da política desenvolvida lá pelo Sérgio Cabral, eu quero dizer que é exatamente nesse período, né, em que eu sou secretário nacional, né, de Segurança com Cidadania, a UPP. Isso nós temos texto e temos vídeo. Na verdade, a Unidade de Polícia Pacificadora foi um nome, foi um título feliz, né, do ponto de vista midiático que o Cabral colocou na nossa proposta de policiamento comunitário, né? Nós financiamos a política que o Beltrame desenvolvia naquela oportunidade, quando eu compunha o Ministério da Justiça. E é apenas fazer isso que, portanto, nós tivemos essa felicidade de conviver, né, financiando mais de 100 milhões de reais para a cidade do Rio de Janeiro e chegando a quase R$ 500 milhões à época para o estado do Rio de Janeiro desenvolver essa política que ficou simbolizada pela UPP, mas ela era muito maior do que isso, né, numa mobilização que fizemos à luz dessa concepção que começava a surgir. Então, eu queria registrar isso e me colocar à disposição para a gente fazer um diálogo, porque o teu conhecimento, a tua vivência são extraordinários e tenho certeza que isso ultrapassa, às vezes, né, e com êxito, vamos dizer assim, do ponto de vista da compreensão da violência, ultrapassa qualquer conceito, estudo mais aprofundado, né? Nós precisamos ter esse nível de pragmatismo para compreender o tamanho do monstro que temos para enfrentar, que é esse tema da insegurança e da violência. Sobre o tema do interior, Jonas, eu também queria só dar um exemplo que, de alguma forma, é interior, né, quando a gente fala em fronteira, mas, por exemplo, no interior do Rio Grande do Sul, né, foi citado, eu acho, pelo Alan, na outra oportunidade, que é a questão do abigeato. Aqui no Rio Grande do Sul, se nós não enfrentarmos o abigeato, que é roubo de gado, para quem está ouvindo a palavra pela primeira vez, se nós não enfrentarmos o abigeato, nós não vamos mudar a violência do campo, por exemplo, né, a relação que se dá especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Então, valorizar o interior nessa nossa formulação também é importante. E por derradeiro, então, renovar o encaminhamento que surgiu na outra oportunidade, Vinícius, que tu propusesse, e eu reforcei, e todos concordaram também, todos propuseram algo similar na reunião anterior, que a gente redigir parágrafos sobre esses tópicos que estão postos aqui e que certamente o Vinícius depois poderá repetir ao final desta reunião. Porque esses parágrafos redigidos podem e serão assimilados como contribuição para um texto final, que então será apresentado lá no dia dos relatórios, né? Nós vamos ter nova reunião do grupo no presencial, na medida do possível, e aí depois nós vamos ter a apresentação do relatório final. Então, fico muito grato e fico nessa expectativa de receber também esses textos aí ao lado do Vinícius, para a gente ir compilando um texto final com a contribuição de todos. Peço desculpas, mas é em nome do Rio Grande, né, que eu tenho de me afastar, e em nome dos nossos 497 municípios, que sofrem hoje a maior tragédia da nossa história, sobretudo do ponto de vista dos desastres naturais. Tá bem? Desculpe e muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, professor. Um abraço e um beijo, professor. Obrigado, Ed. Força para nós todos. Isso, muita força no Rio Grande do Sul. Eu estarei passando então a palavra à Marisa, e logo em seguida tem a Poliana. Também ia pedir para a gente tentar fazer uma exposição, se atentar ao horário, fazer uma breve exposição. Eu não queria ao certo delimitar um tempo, uma minutagem, mas talvez 5 minutos, mas eu acho que a gente consegue ser breve, até porque era interessante nessa reunião de agora a gente escolher alguns relatores, apoios, e definir quem vai estar contribuindo com cada tema, ou subtema, melhor dizendo. Marisa, tudo bem? De onde você fala? Seu microfone está fechado. Tem que abrir o microfone aí.
dá um clique primeiro para aparecer os botões logo abaixo, aí depois vai aparecer o botão de microfone. Clique no meio da tela, tenta deslizar um pouco assim para cima, talvez, o Google Meet, que aí... Deixa eu ver se o Edevaldo ele pode ajudar aqui. Edevaldo, você como administrador, você consegue pedir a solicitação para abrir o microfone dela? Só um segundo, eu vou tentar. Vamos fazer o seguinte, vamos passar para a Poliana, logo em seguida a gente passa para você. Boa noite, Poliana, de onde você fala? Oi, boa noite, pessoal. Eu falo de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Eu só gostaria de fazer algumas contribuições, assim, né? Quando a gente fala ali a questão das drogas, até às vezes as pessoas também me questionam, né? Me confrontam, enfim, mas eu sempre digo que para mim a questão das drogas que a gente fala, ela não é uma questão de polícia, ela é uma questão de saúde, né? Enfim. E fiquei feliz de ter né, de ouvir o Manuel Dias falar disso, inclusive, assim, também. E gostaria de deixar uma sugestão, no Netflix tem um seriado não, um filme que fala sobre, baseado em fatos reais, que fala justamente sobre essa questão da droga e como ela é usada para manter, enfim, a população, no geral, né, a população de baixa renda e a população negra, para estar abastecendo, de certa forma, até o serviço carcerário. Então, é só uma sugestão de filme. E um outro comentário que eu gostaria de falar, quando a gente diz que o Estado não chega em certos espaços, me preocupa porque a igreja chega, né? Não quero de forma alguma ser desrespeitosa com nenhuma crença aqui, mas isso é uma coisa que me incomoda bastante, porque o Estado não chega. E esse Estado que está colocado aí, inclusive, é contra a questão da cultura, é contra a questão dos esportes, mas a igreja chega. E as igrejas não pagam os impostos que precisam pagar, e elas captam os jovens para si através do quê? Justamente através da arte, através do canto, através de ensinar um instrumento musical para fazer as músicas da igreja. Então, acho que isso também é um ponto que daqui a pouco a gente tem que ter como reflexão. Eram só essas colocações. Obrigada. Poliana, você finalizou? Oi, desculpa, sim, eu finalizei. Achei que vocês tinham entendido. Obrigada. Nós agradecemos. Eu entrei aqui agora como Fundação Governo Marisa. Pronto. Marisa, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Venho participar hoje com vocês com mais intensidade, com mais volume, só para apresentar aqui a minha participação. Estou falando de Santos, estou dentro da escola, dentro da sala de aula na Escola Canadá. Vou mostrar para vocês aqui minha turma. Pessoal, dá um alô aí pro pessoal do PDT. Então, estou acompanhando aqui, de dentro da sala de aula, o debate, a discussão. Entendo que essa questão da violência, ela é muito maior do que a aparência, do que nos atinge, né? Nós somos sociedade e sofremos com as questões de insegurança e de violência, e em muitas situações nós não temos como intervir, ela nos chega sem que nós possamos intervir, nem tampouco nos defendermos de certas situações. Dentro das comunidades, eu vejo como uma questão de a segurança, essa possibilidade de dar intervenção social no combate à violência, promovendo a segurança das pessoas. Realmente, eu ouvi o professor falando uma sugestão de uma intervenção de dentro, né, de agentes sociais dentro dessas comunidades. É muito interessante, mas me parece que nós dependemos de uma outra questão que é estrutural,
que é o tratamento que se dá às drogas de modo geral. A gente sabe que é uma indústria, ela é uma indústria poderosa, está à mercê aí de alguns poderosos que estão, inclusive, dentro da política, né? Então, não é só a questão do usuário final, e essa me parece uma grande problemática, porque chega dentro da escola isso. Precisamos realmente pensar numa nova forma, numa nova maneira de lidar com essa questão das drogas. Eu não sei se exatamente seria a descriminalização, no sentido de liberou geral, mas alguma coisa deve ser feita para que as vítimas não sejam sempre aquelas, eu vou chamar de crianças, né? Mas os nossos jovens, eles são as maiores vítimas, porque os donos de todo esse processo, de toda essa indústria, de todo esse comércio, realmente não acabam devolvendo para a sociedade o grande malefício, né, que eles provocam, no sentido de que isso é mais um grande negócio, e é tratado como um grande negócio, e aí a sociedade finge que não vê, enfim. Desculpem, gente, a minha participação hoje ela está, digamos, muito pequenininha. Eu só quis marcar a presença, dizer da minha vontade realmente de fazer diferença. Eu daqui acompanhando, vou aprender bastante com as discussões, espero contribuir logo com uma participação mais intensa. Obrigada a todos, viu? Muito obrigada. Maravilha, companheira Marisa. Estarei então passando a palavra para o Alan. Alan, boa noite, de onde se fala? Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos os companheiros e companheiras do PDT que estão participando desta importante reunião na noite de hoje. Serei breve, apenas queria comunicar a todos que essa reunião está sendo transmitida pela Rádio Legalidade aqui de Brasília, né? Então é importante comunicar isso. E também convidar a todos para acessar, né, o nosso site da Rádio Legalidade, através de legalidade.radio.br. A gente está aí com uma grade musical, trazendo algumas informações e também transmitindo as reuniões para que a rádio cumpra aí com a sua função social. Também falando um pouco sobre segurança, e mais direcionado aos municípios de interior, eu queria compartilhar uma experiência que tive na minha atuação como vereador lá no município de Dilermando de Aguiar, onde exerci 4 mandatos consecutivos, 3 anos presidente da Câmara, e a gente também tinha, por falta de efetivo da Brigada Militar, uma precariedade na questão da segurança. A gente sabe que a Brigada Militar presta um trabalho ostensivo, mas mesmo assim a nossa população lá tinha muita dificuldade, principalmente com a questão de abigeados, arrombamentos de casa, enfim, vários problemas. E aí a gente começou, enquanto representante do município, fazer audiências públicas e mobilizar em todas as comunidades do município a população, e um resultado importante que a gente conseguiu foi fazer com que a própria comunidade se organizasse, né, e se prevenisse com relação à segurança pública. Foi feito grupos de WhatsApp, né, e todos os vizinhos tinham o contato, e aí quando tinha algum suspeito, algum carro suspeito, um comunicava o outro e assim acionava a Brigada Militar. Também foi feito várias reivindicações, né, junto ao comando da Brigada Militar, para reforços de efetivo, e o setor comercial da cidade ajudou a contribuir também com os grupos que foi formado nas comunidades, e assim a gente conseguiu amenizar um pouco, né, essa questão dos abigeados, porque onde a população se une,
e se previne também, né? Porque às vezes a ocasião é que faz o ladrão. Tinha casos lá que as propriedades nem porteira tinha. E a população começou a se dar por conta da importância de botar a câmera de monitoramento, de botar um cadeado lá na porteira, e assim, né, enfrentar essa criminalidade que assolava lá o nosso município. Então, acho que mais importante, né, que às vezes uma legislação é a mobilização da sociedade, da população em torno aí da segurança pública. Por fim, eu quero me colocar à disposição aí do Vinícius, do professor, de todo o pessoal para contribuir, ficar como apoio aí do grupo, né? A gente sabe que tem dificuldade aí, né, de pessoas para fazer os relatórios, e o que eu puder contribuir para que a gente possa elaborar um documento e chegar até o Congresso Nacional com o discurso da segurança pública afiado, né, e dar a nossa participação, estarei sempre à disposição. Boa noite aí, muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Alan. Quero cumprimentar também a Nazaré, companheira aqui de Brasília, consultora do PDT-DF, junto com a presidente, senadora Leila Barros. Pessoal, mais alguma inscrição? Porque senão já podemos passar também para esse momento da gente fazer alguns encaminhamentos. Pode ser? Perfeito, então. Ó, a gente tem o professor Naldo Teixeira como um grande apoio no sentido também de ter feito o texto base, ter ajudado a facilitar a nossa questão de nortear o grupo, e agora a gente precisa também enxergar o que a gente vai construir e o que a gente vai sistematizar. Segundo o regulamento dos grupos de trabalho, a gente precisa de 3 coordenadores e 2 relatores, sendo que quero cumprimentar também a Denise, que chegou aí agora, nossa vice-presidente da Fundação Leonel Brizola, em Brasília. Então, a gente tem que completar esse preenchimento dessa equipe de coordenadores e relatores. São 3 coordenadores, 2 relatores. E a gente precisa de uma definição estamos fazendo uma convocação e também uma apresentação de vocês. Vi aí a contribuição do Anderson, da Poliana, tem a professora Regina que não falou, não sei se está podendo falar, se está só acompanhando a reunião. Tem o Hélio também, se quiser participar também. Queria a apresentação de vocês para a gente poder definir isso e poder levar um ótimo texto para o grupo de trabalho. Anderson levantou a mão. Anderson, Hélio também levantou a mão. Eu estou à disposição para o que for necessário, para estar contribuindo para a gente formar uma boa plataforma aí e chegar com uma grande contribuição no Congresso. Perfeito, Hélio. Só abrir o microfone, Hélio, que está fechado. Hélio, seu microfone está fechado. Aí, agora pronto. sim. Desculpa. Pessoal, gostaria também de dar minha contribuição, tá? Eu sou Hélio Ricardo, sou do núcleo de base Brava Gente Carioca, no Rio de Janeiro. E dentro desse núcleo de base, nós fazemos rodas de conversas. Então, a gente debate sobre todos os tipos de assuntos, levamos profissionais, levamos as pessoas do quadro do partido, para que nessas rodas de conversa a gente consiga tirar políticas públicas para que virem leis na mão do Executivo ou do Legislativo. E eu lido, basicamente, tá? Eu trabalho como assessor parlamentar e trabalho em campanha política. Mas, nas minhas horas vagas, eu lido exatamente com a criminalização da pobreza. Eu trabalho com moradores de rua. Faço parte de uma pastoral. Essa pastoral trabalha com políticas públicas para assessorar as populações de rua. E essa questão da criminalização da pobreza, ela está muito grave aqui no Rio de Janeiro.
Eu gostaria muito que a gente pudesse estar simplesmente vendo o lado de outras pessoas que, infelizmente, não têm as mesmas condições que a gente. Tudo que vocês falaram sobre a droga é uma coisa que realmente prejudica muito, mas essa sociedade que se formou nos grandes centros, dormindo nas ruas, são ex-presidiários, são pessoas com problemas, são pessoas que têm um nível de conhecimento baixo, elas não conseguem sobreviver na rua, e a gente gostaria muito que as cozinhas solidárias elas fossem valorizadas para que a gente pudesse, pelo menos, estar alimentando esse pessoal. É muito ruim a gente sentir fome e é horrível a gente deixar a nossa população na rua sentindo frio, sem nada para comer. Então, que precisar, podem contar comigo, tá? Eu gostaria muito que a gente pudesse estar falando sobre a aquisição da pobreza. E a gente tem nas nossas cidades, né, o próprio pessoal da polícia, o próprio pessoal da polícia comunitária, da guarda municipal, que infelizmente trata essa população assim, de uma maneira completamente equivocada. Para eles, esse pessoal é tralha, para as pessoas está se formando um grande preconceito de ver essas pessoas no meio da rua, e em vez de pensar em ajudar, não. Eles simplesmente estão aqui tentando proibir com que a gente ajude essas pessoas. E a gente não está falando aqui de assistencialismo, não. A gente está falando de resolver um problema que é muito sério. Com os fechamentos dos manicômios, você tem muitas pessoas sem tratamento na rua, e mesmo com as leis que a gente tem, ninguém respeita o direito daquelas pessoas que não têm direito de escolher nada. E é muito fácil a gente achar normal que uma pessoa não consiga ficar dentro de um ambiente cheio de regras, porque na rua elas não têm regras. Eu não vou me alongar muito não, tá? É um prazer estar conversando com vocês. Tem outros grupos que eu estou fazendo parte, que a gente tem durante a semana toda conversado no WhatsApp, falando sobre o que a gente está conversando nas nossas reuniões de GT. E assim, é um prazer muito grande estar participando pela primeira vez desse congresso, tá? Um abraço a todos, uma boa noite e solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Obrigado. O Vinícius. Maravilha, Hélio. Professora Regina, boa noite. De onde você fala? Oi, doutor Manuel. É só uma curiosidade aí. Quantos de vocês são membros do Diretório Municipal Comissão Provisória? A maioria não é. Então, eu tenho notado essas nossas reuniões são brilhantes. São exposições bonitas e brilhantes. Mas não é o partido participando, o partido orgânico. Esse partido, infelizmente, está muito afastado. Perfeito, doutor Manuel. A gente estava fazendo agora essa etapa final, pedindo para apresentações dos companheiros para a gente formar os relatores e os coordenadores. Naturalmente, temos 2 vagas para coordenador, 2 vagas para relator. E agora eu vou passar a fala para a professora Regina também. Boa noite, professora Regina, de onde você fala? Boa noite, falo da cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Uma saudação muito especial ao nosso mestre, Manuel. Uma satisfação poder estar participando desse grupo. Estou acompanhando a discussão porque me interesso muito por esse tema, como professora que sou. Acredito que a educação ela tem um papel muito importante, né? Sobretudo neste eixo da segurança pública. Não observei nas falas, pode ser que o grupo já tenha refletido isso, que tem sido uma preocupação aqui do nosso estado. O estado do Rio Grande do Sul é um dos mais violentos no que diz respeito às nossas mulheres, né? Um dos estados onde mais se morre por ser mulher. Não sei se em algum momento o grupo trabalhou esse eixo enquanto específico, que é a questão da violência doméstica, que acho que seria, não defendo, né, que seja incluído de alguma forma nessa discussão e que a gente possa contemplar com propostas claras voltadas a isso. Eu estou contribuindo de forma mais efetiva, sou uma das coordenadoras do grupo da educação, mas fiz questão de estar aqui nessa discussão porque me interesso muito por esse tema e acredito que a gente precisa avançar. Agora a gente tem eleições municipais, um município no qual
a gente mora, precisa de propostas que venham ao encontro de mudar essa realidade que está posta, que não é muito diferente do que fui ouvindo aí os relatos dos demais companheiros. Mas isso, estou aí à disposição do grupo. Perfeito. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Eu vejo um altíssimo nível desse grupo de trabalho, mas também eu vejo uma humildade muito grande desse grupo de trabalho. Ninguém se apresentou para relator nem coordenador. Então, eu vou fazer uma coisa mais estimulante. Vocês gostariam de escrever o nome de vocês? O nome de vocês não, mas qual função vocês gostariam? A gente faz democraticamente uma escolha. Isso, eu me apresentei. Eu me apresentei para coordenador. Deixei à disposição. Estou à disposição aí para ficar de coordenador, se for possível. De coordenador, não, de relator. Aliás. Relator, mais alguém? Coordenador, eu. O Paulo Anderson. como apoio. Coordenador. Poliana, professora Regina, vocês estarão aqui. Não que se importe se estando aqui em Brasília ou não, porque a participação de vocês serão garantidas. Mas vocês gostariam também de se apresentar? Olha, Coordenador Anderson. eu não tenho muita experiência, isso aqui é tudo novo para mim. Então, posso talvez me propor como apoio, mas como a gente disse, não vou nem estar em Brasília e nada assim. E não sei nem o que faz um apoio, o que faz um suporte ali no caso. Mas, Temos 4 cargos, 2 relatores, 2 coordenadores. Eu vi que o Alan pediu um relator, o Anderson pediu um coordenador. Relator, né? Relator, Anderson? Coordenador. Pode ser relator também, mas coordenador. Vamos então, relator, que aí você fecha uma dupla aí com o Alan. Eu acho que vai ser um companheiro muito bom que você vai estar conversando aí. E falta 2 coordenadores. Sendo que o professor Ronaldo já é um coordenador para estar ajudando aí, guiando. Vinícius. Poliana e Regina, o microfone está fechado. Nós vamos segunda-feira deliberar sobre isso aí. Tem, por exemplo, lá do Ministério da Previdência, os companheiros lá que também estão à disposição na área de coordenação ou relatoria. Mas pega os nomes, porque é para a gente tem que ter para formalizar isso na semana que vem. Perfeito. Então, a gente tem o preenchimento, doutor Manuel, de 2 relatores já. Temos o coordenador profissional. Temos a oportunidade também. Eu vou perguntar aos mais ativos aqui, o Hélio, professora, Poliana, vocês gostariam de participar? Gostariam de se apresentarem? não sei. É que nem eu disse, eu sou bem inexperiente, que nem eu falei no primeiro encontro, eu caí aqui de paraquedas, achei o assunto maravilhoso, mas o relator será a pessoa que vai escrever sobre tudo. Isso, é o relator, os relatores. Então, perfeito, vamos deixar em aberto aí, que a gente vai trabalhando isso ao longo da semana, como o doutor Manuel indicou, essas 2 vagas de coordenadores. Perfeito, companheiro. Sim, professora. Eu gostaria muito de contribuir com o grupo, mas eu já estou no grupo da educação como coordenação. Então, não tem como, né, estar fazendo 2 grupos, porque os grupos, pelo que eu entendi, eles vão acontecer ao mesmo tempo. Perfeito. Então, senhoras e senhores, companheiros, trabalhistas, doutor Manuel, gostaria de fazer algumas falas finais, para a gente poder encerrar? Não, eu estou aprendendo. Mas eu também vou sair, porque eu estou saindo e entrando, porque eu estou participando dos 2 grupos. Mas está muito bom, muito especial a participação. Agora, militem mais, hein? Militem mais, porque sem militância não tem como salvar o Brasil. Um abraço a todos. Perfeito, senhores. Boa noite a todos, então. Boa noite. Vai ter foto? Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. Maneca, obrigado. Bate a foto. Bate a foto. Eu quero aparecer na foto.
Tirei a foto aqui. Boa noite a todos. Vou mandar lá no grupo, do WhatsApp. Show. Já tirou a foto? Tirei a foto. Valeu. Valeu. Uma boa noite, pessoal. Beijão, gente. Tchau, tchau. Foi curta, mas foi gostosa dela. Não adianta uma reunião longa e chata. Ela foi gostosa.